Graça e paz em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Quero convidar os irmãos a abrir Atos capítulo 7. E ao encontrar essa passagem, eu convido você a se colocar em pé para lermos a palavra de Deus. Nós vamos inicialmente ler 2 versículos, o 59 e o 60, os 2 últimos versículos de Atos capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, morreu. O tema da nossa mensagem hoje será um final feliz. Você pode perguntar, mas com essa tragédia, o tema é um final feliz? E nós vamos ver, à luz da palavra de Deus e dos princípios eternos de Deus, que muitas vezes aquilo que para nós é felicidade segundo o padrão deste mundo, no reino de Deus é o contrário. Para isso vamos pedir a unção do Espírito Santo, para revelar aquilo que está no coração de Deus para cada um de nós. Vamos orar. Papai, nós precisamos de Ti. Nós temos como humanidade, nós temos vivido dias alarmantes e nós buscamos o socorro no Senhor, porque sabemos que é só no Senhor que vamos encontrar o socorro, o amparo que tanto precisamos. Pedimos ao Espírito Santo de Deus, abre o nosso coração, tira, Senhor Deus, de nós a dura cerviz, abre o nosso entendimento, revela, Senhor Deus, o Teu reino, para que possamos, Senhor Deus, em meio a todas essas tragédias, caminhar com alegria, com esperança e com muita gratidão no coração, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. Fala conosco, nós clamamos em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Um final feliz. Todos nós gostamos de histórias, desde pequenininho. Muitas vezes a gente pensa assim, é só criança que gosta de história. Não é, nós gostamos também. Nós gostamos de ouvir as histórias e a Bíblia nada mais é do que um livro de histórias, contadas pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz coisas tremendas, que nos ensinam o caminhar, o trilhar na nossa vida aqui, enquanto estamos aqui neste planeta. A maioria de nós gosta de histórias com final feliz. Você já assistiu um filme que no final não aconteceu aquilo que você queria, e você fala, que porcaria, eu esperava que fosse assim, assim, assim. A verdade é que nós temos aquele desejo no coração de que tudo termine bem, segundo aquilo que nós achamos ser bom, segundo as nossas expectativas. Nós gostamos de histórias com fim feliz. Há um jargão das histórias infantis. Casaram e foram felizes para sempre, não é? Que legal. Mas no dia a dia, nossa vida, será que é assim? Então nós vamos ver aqui a história desse homem chamado Estevão, que teve um final feliz. E nós lemos aqui o versículo que fala da morte dele. Morte por apedrejamento.
Como pode ser uma história feliz? Nós vamos ver aqui quem era esse Estevão. Ali em Atos, no capítulo anterior, fala de que ele era um homem de boa reputação, cheio do espírito, de sabedoria. Ele foi escolhido para servir às mesas, um diácono, mas ele não ficou só no serviço, ali de servir às mesas. Ali no verso 8, Atos 6, 8, diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha que homem! Ele tinha uma estrutura moral tremenda. Era um modelo de cidadão. Mas além desta parte natural, ele trazia também as características de um homem poderoso no sobrenatural. E ele fazia, em nome de Jesus, sinais, prodígios, maravilhas, os milagres estavam acontecendo. E o que devido a essa situação, ele contou com a simpatia das pessoas? Não. Invejaram a ele. E nós vamos ver a história desse homem. E não tem como não lembrar aqui, amados, da maneira pela qual o nosso Senhor Jesus nos envia. Ali em Lucas, capítulo 10, verso 3, Jesus disse: Ide, é Ele quem está dando a ordem, o mandamento, a comissão, o trabalho, o serviço. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Você já pensou nisso? E nós vamos ver este homem enviado pelo Senhor, por meio de lobos. Este homem foi enviado profeticamente para enfrentar, como uma simples ovelha, enfrentar os lobos. E nós vamos ver o que aconteceu. Tudo dentro do plano de Deus. Muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós pensamos: aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, agora a minha vida vai ser um mar de rosas. E a gente vê que não é assim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Uma pergunta: por que a história de Estevão teve um final feliz? Não é simplesmente dar um tema, não é? Nós vamos, através da palavra de Deus, justificar esse final glorioso, esse final maravilhoso, esse final feliz da história, da vida do Estevão. Então nós vamos ver em primeiro lugar, por que a história de Estevão teve um final feliz? Porque Estevão foi perseguido e injuriado. Opa, mas uma pessoa perseguida, ela vai ser feliz? Ali em Atos 6, voltando um pouquinho novamente para termos um entendimento, no verso 11, o verso 12 diz: então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Verso 12, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Ele estava fazendo alguma coisa errada? Não. Ele estava falando alguma coisa errada? Não. Mas a demonstração do poder de Deus na vida dele levou homens a falar mal contra ele. Já aconteceu isso com você? Você está fazendo o bem para alguém e de repente a pessoa está falando, invertendo toda aquela situação. Então, é um final feliz porque Estevão está sendo perseguido, injuriado, mas com base a que você fala isso? Com base à palavra de Deus, ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 11,
Jesus disse assim: bem-aventurados ou felizes, muito felizes, sois quando, por minha causa, por causa de Jesus, não é por causa de um erro que Estevão, porque a gente comete falhas, a gente erra, aí a gente sofre a consequência, mas aqui Estevão está sendo injuriado, perseguido pela causa de Jesus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ele está dentro da vontade de Deus. Diferente daquilo que o mundo prega, esta é a verdadeira felicidade. O segundo motivo porque a história de Estevão teve um final feliz é porque Estevão tinha os pés formosos. No capítulo 7, a partir do verso 2 até o verso 53, Estevão prega o Evangelho com uma capacidade, uma sabedoria, um conhecimento. Ele vai desde o princípio, ele vai citando Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, até chegar em Jesus. Era um homem conhecedor da palavra de Deus. Era um pregador da palavra de Deus. E ali em Romanos capítulo 10, verso 15 diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ele está pregando o Evangelho. Então a vida dele é uma vida de alegria, de felicidade, e o final é feliz porque ele tem os pés formosos. Ele está pregando. E ele no final é uma coisa assustadora. Ele traz ali a revelação de Cristo Jesus e ele traz uma palavra de acusação, de condenação contra aquele povo. E o povo não vai ficar contente, não. Ele não ministrou um evangelho água com açúcar. Ele não ministrou uma palavra para acariciar o ego dos ouvintes. Ele trouxe uma palavra verdadeira, um confronto real. O evangelho de Cristo, ele confronta. E ele tinha os pés formosos. Em terceiro lugar, essa história teve um final feliz, porque Estevão foi odiado pelo mundo. Vamos ver ali os versos 54, 57 e 58, capítulo 7. 54. Depois que Estevão prega o evangelho, confronta aqueles ouvintes, qual foi a reação? Verso 54, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, errilhavam os dentes contra ele. Ficaram bravos. Verso 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes, todos eles, arremeteram contra ele. Se levantaram contra Estevão. Verso 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Paulo. Estevão foi odiado. O que Jesus fala acerca disso? Em João, capítulo 15, verso 18, Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Estevão está como um verdadeiro discípulo de Jesus, sofrendo as mesmas consequências que o Mestre Jesus sofreu. Jesus falou: olha, odiaram a mim, vão odiar a vocês também. Como discípulo de Jesus aqui neste mundo, no planeta Terra, nesta época da história, nós não estamos aqui para contar com os tapinhas nas costas. Eles nos odeiam.
O mundo tem ódio do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é luz que brilha em trevas. E essa luz, então, aponta, manifesta o erro desse mundo. E eles ficam com ódio. E esse final é feliz porque Estevão também foi odiado. Por que essa história teve um final feliz? Em quarto lugar, porque Estevão teve uma visão celestial. Aqui acontece algo sobrenatural maravilhoso. Ali no verso 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Verso 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Queridos, quando Cristo Jesus desceu as águas do batismo, aconteceu algo único na história da humanidade que se repete agora. A Santíssima Trindade. Lembra quando Cristo Jesus foi batizado, veio a voz do céu, do Pai, e veio sobre ele em forma de pomba, não é? O Espírito Santo. O Filho, o Pai e o Espírito Santo. Aqui nesse momento glorioso, nesse final feliz, acontece a manifestação da Trindade. Estevão, cheio do Espírito, ele viu a glória de Deus, Deus Pai, e ele viu Jesus. Pai, Filho, Espírito Santo. Pode ser triste um final desse? Jamais. Agora, amados, eu quero pensar aqui só um princípio que eu creio que é a base que resolve o nosso problema em toda e qualquer situação da história da nossa vida. O que fez diferença desse homem? Cheio do Espírito Santo. O que nós, como igreja, precisamos hoje? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando nós deixamos de ser cheios do Espírito Santo, a condição é nos enchemos de nós mesmos. Deixamos de ser espirituais e começamos a ser carnais. O nosso pensamento começa a pensar segundo o padrão desse mundo, os valores desse mundo. E aí nós começamos a nos afastar de Deus. Nós precisamos entender isso, não é por força, não é por violência, não é pelas nossas experiências, aleluia por elas, não é o que eu acho que vai determinar, o que eu penso, mas é o Espírito Santo de Deus. A igreja nos nossos dias, não falo somente desta, mas nesta também, mas a igreja do Senhor Jesus espalhado pela face da terra precisa ter novamente a unção do Espírito Santo. Nós temos nos esquecido do Espírito. E quando nós nos afastamos do Espírito Santo, a nossa vida começa a degringolar. Não sei se alguém conhece essa expressão. Começa a degringolar. E o mais triste, o mais terrível é que é sutil, não é uma coisa assim, de uma hora para outra, a gente vai indo, daqui a pouco a gente nem percebe. E os nossos olhos estão nas coisas naturais, os desejos do nosso coração estão nas coisas naturais. E a gente não consegue muitas vezes nem entender o porquê estamos caminhando daquela maneira. E aí as coisas desse mundo começam a se avultar dentro de nós. Aí nós começamos a entrar dentro da história do mundo que jaz no maligno e da ação de Satanás e começamos a nos tornar participantes dessa história, sendo que nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos cidadãos do reino, cidadãos do céu, nós andamos na contramão desse mundo. Este homem teve um final feliz porque ele foi cheio do Espírito Santo. Como é que nós estamos? Temos ouvido a doce voz do Espírito Santo? Nós aprendemos.
Nós aprendemos a pregar, nós aprendemos a evangelizar, nós aprendemos sobre missões, nós aprendemos sobre louvor. Isso é bom se não vir a tirar o foco da nossa dependência total do Espírito Santo de Deus. É o Espírito, Ele é Deus. É Ele vivendo em nós, é Ele agindo através de nós, é Ele o dono da igreja, é Ele quem dá toda a direção, não somos nós. Esse homem cheio do Espírito Santo, ele viu a glória de Deus. Lembra lá no Antigo Testamento um homem que pediu para Deus, eu quero ver a tua glória. E Deus deu uma maneira através da rocha para ele ver Deus passando, a glória passando. E ele viu por detrás. Aqui Estevão viu a glória de Deus. E ele viu Jesus. E interessante, amados, é que a Trindade está agindo nesse momento. Por que essa história de Estevão teve um final feliz? Em quinto lugar, porque Estevão imitou Jesus. Imitou Jesus. Nós não vemos Estevão em nenhum momento murmurando, criticando. Nós vamos ver Estevão nesse momento fazendo aquilo que Jesus fez. O verso 59 diz: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus não fez isso? Pai, entrega o meu espírito, receba o meu espírito. Que coisa tremenda. Ontem eu assisti um filme, Em Seus Passos que Faria Jesus. E eu comecei a repensar novamente. Né? Estevão aqui, ele está fazendo aquilo que Jesus fez, lá na cruz do Calvário. Jesus disse essas mesmas palavras. Mas não somente isso. Olha o verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. O que Jesus fez ali na cruz? Em Lucas 23, a primeira parte do versículo 34, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Estevão está fazendo? Ele está imitando a Jesus. Ele não chegou ali: vocês vão para o inferno, vocês estão fazendo isso, eu sou um homem de Deus. Não. Ele orou, ele intercedeu como mestre, como Jesus. Por que a história de Estevão teve um final feliz? Em último lugar, porque Estevão morreu por Jesus. Finalzinho do verso 60, com estas palavras, adormeceu. É a mesma palavra para morreu, ele morreu. Apedrejado. Você já levou uma pedrada? Dói, não é? Dói. Em 1º de maio de 2021, eu preguei essa mesma mensagem e eu lembrei de um ocorrido com a minha esposa lá em Moçambique. Ela foi levar as crianças para a escola e na volta passou um carro e a roda mordeu uma pedra e arremeteu contra a canela dela. Ela chegou em casa, tamanho maior que um ovo. Veio meio se arrastando. É uma dor terrível. Agora esse homem aqui, ele foi apedrejado. Eu fico imaginando, isso é coisa da minha cabeça, amados. Mas ele vendo, ajoelhado, vendo a glória de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, vendo Cristo Jesus em pé. Eu acho que a dor ficou em segundo plano, mas dói. Dói. Até aquele momento que a última pedra fatal atingiu aquele corpo.
e ajoelhado ali ele cai morto. Aqueles homens ali estavam dando a passagem dele daqui, como se diz, né? Promoção. Daqui para lá. Jesus está em pé para recebê-lo. A Bíblia fala da posição do nosso Jesus à destra, à direita de Deus Pai, sentado. Mas nesse momento, o céu está olhando para este fato, este acontecimento. Assim como Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, venceu a morte, esmagou a cabeça de Satanás, não num triste final, mas um final feliz. Este momento também é um momento glorioso, maravilhoso, majestoso. Um homem de Deus. Ele estava morrendo por Jesus. Ali no Salmo 116, 15, esse versículo é muito citado, né, em velórios, quando o falecido ali, né, viveu uma vida servindo a Deus. Preciosa é aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, a morte dos seus santos. Esse momento foi um momento precioso para Deus. Aquele cordeiro, aquela ovelha que Jesus enviou por meio daqueles lobos, morreu. Sabe, amados, muitas vezes o que permeia a nossa mente é o padrão desse mundo de alegria, de paz, de felicidade, de vitória, de sucesso. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que verdadeiramente é sucesso. Quando nós olhamos a vida de grandes homens de Deus e vemos a luta que passaram, o sofrimento que passaram. Eu gosto muito da história daquele que abandonou tudo, a sua posição de glória, e terminou a vida numa choupana, num casebre na África, servindo ao Senhor. Muitas vezes a gente acha que isso é bonito para os outros, mas nós que somos servos do Senhor podemos, se assim for da vontade de Deus, passar por isso. Isso é um final feliz. Isso é vitória. Isso é que deve encher nosso coração de alegria. Eu fiquei pensando, se eu morresse hoje, eu teria uma morte feliz? Quando a gente olha para a história da vida, a gente vê tantas lutas, a gente vê tanto sofrimento, mas Jesus nos chamou para participar dos sofrimentos dele. Jesus nunca nos enganou. Se você morresse hoje, seria um final feliz? Irmãos, eu quero concluir aqui dizendo que tudo isso que aconteceu estava dentro do plano de Deus. Eu quero só entrar aqui no verso número 1 do capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Saulo, depois veio a ser Paulo, estava vendo toda aquela situação. Eu creio de todo o meu coração que Deus estava trabalhando já com o coração de Paulo. Naquele dia, neste dia do assassinato desse homem de Deus, nesse dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia,
e Samaria. O plano de Deus está acontecendo. Deus está no controle de tudo. E aquela igreja gloriosa que estava ali, dividindo os seus pertences, alcançando vidas, contando com a simpatia do povo, tendo aquelas reuniões diárias, neste dia ela acabou. Ou ela foi diluída. A gente poderia chegar à conclusão, que fracasso dessa igreja. Não, sucesso. Porque o sucesso da igreja não está no número dos seus membros, mas sim em estar fazendo a vontade de Deus. Foram dispersos, porque ali, capítulo 1 de Atos, Jesus havia dito, recebereis poder ao ser minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Aonde? Em Jerusalém. E eles estavam em Jerusalém. E Deus estava fazendo tudo acontecer ali, mas eles se esqueceram de que tinha que ir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus olha para a vida de Estevão. E Deus fala, eu vou usar esse homem que é cheio do Espírito Santo para que o meu plano se cumpra. Queridos, quando nós entregamos as nossas vidas e reconhecemos que lá na cruz do Calvário Jesus nos comprou de volta, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós temos que ter disponibilidade de falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Amém. E a igreja foi espalhada. E o plano de Deus está se cumprindo. Queria pedir, Andrei, você coloca a imagem dos apóstolos do Senhor Jesus, como terminaram os dias. Os historiadores nos contam. Pedro morreu crucificado. E ao ser crucificado, ele não se achou digno de ficar numa posição como a posição do mestre. E ele pediu, e colocaram ele crucificado de ponta cabeça. Simão, aquele zelote, morreu crucificado. André morreu crucificado. Filipe morreu crucificado. Paulo e Bartolomeu decapitados. Cortaram a cabeça fora. Tiago morreu a espada, o fio da espada. Tadeu morreu através de golpes de machadinho. Mateus morreu esfaqueado. Pode subir um pouquinho ali? Matias morreu queimado. Tiago morreu apedrejado. João é o único que morreu de morte natural. Ele não morreu ali na ilha. Ele volta depois, ele é liberto, e historiadores contam que ele foi para Éfeso e ali ele morre. Esse é o Evangelho. Esse é o convite. É cruz. Mas é um final feliz, porque a nossa história não termina aqui. Nós não somos cidadãos desse mundo. Quão diferente é a história desses homens. Isso é sucesso. Isso é ter um final feliz. Eu quero fazer um apelo para que a gente deixe ser invadido por essas verdades da palavra de Deus. Que a gente repense sobre as nossas vidas, sobre os princípios e valores que temos
colocado como prioridade em nossas vidas. Há uma chave, o Espírito Santo reinando absoluto e coordenando as nossas vidas. E o Espírito Santo nos leva a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, Ele acrescenta. Ele acrescenta. Estevão, a história de Estevão teve um final feliz, porque Estevão foi perseguido, injuriado, porque Estevão tinha os pés formosos, porque Estevão foi odiado pelo mundo, porque Estevão teve uma visão celestial, porque Estevão imitou Jesus, porque Estevão morreu por Jesus. Você quer ser discípulo verdadeiro de Cristo Jesus? Viver para Ele, obedecer a Ele em tudo, abrir mão da sua própria vida. Jesus deixa claro, o seguidor tem que abrir mão da própria vida, abrir mão, muitas vezes, do conforto familiar, deixando pai, mãe, para se tornar discípulo dele. Você quer ser como Estevão e falar, Senhor, estou aqui. Se for para ter um final, amém. Se for para o Senhor, aquilo que o Senhor quiser fazer, eu estou disponível, me coloco em tuas mãos. Se esse é o desejo do seu coração, eu quero convidá-lo a se colocar em pé e vamos orar. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Pai, sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Nos ajude, Pai. Fortalece-nos, Pai. Aumenta a nossa fé. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, Pai. Que consigamos entender o que é verdadeiramente ser um cidadão do reino. E que tudo aquilo, papai, que por acaso ainda o Senhor encontra em nossas vidas, ligados, presos às coisas desse mundo, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Que os nossos olhos e o nosso coração, como desses homens lá no início, que se alegravam em sofrer, em apanhar, em ficar presos por causa do nome de Jesus, que esse seja o nosso sentimento também, papai. Mas pedimos forças para que ao passar por esses momentos a gente não fale nada contra o Senhor. A gente não murmure, não reclame de nada. Muito pelo contrário, que a gente haja como Jesus, imitando a Jesus em todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, pela história da igreja descrita aqui no livro de Atos. Leva-nos, Senhor Deus, a viver dentro dessa história. E nós suplicamos, desesperados, Espírito Santo, enche-nos, Senhor, enche-nos. Precisamos de Ti, Senhor. Fazemos tantas coisas erradas, falhamos em tantas coisas, papai. Não estamos nos justificando diante do Senhor, o erro, a falha, o pecado.
Mas estamos reconhecendo a nossa limitação, a nossa pequenez, Pai. Precisamos do Senhor Espírito Santo. Ajuda-nos. Fala conosco. Coordena a nossa vida, estrutura a nossa vida. Eu oro por essa igreja local, papai. Tantos ventos contrários na história desta igreja, papai. Não nos deixe desfalecer, Pai. Sustenta-nos com a Tua poderosa mão. Nós clamamos em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Amém, amados. Um forte abraço. Nós vamos, como igreja, agora participar da ceia do Senhor. Você aí na sua casa, também separa um tempo com os seus familiares, pega o vinho, o pão, lê a palavra de Deus e celebra a morte e a ressurreição de Jesus. Um forte abraço.